Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à trilha de aprendizagem do Toolkit do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. No vídeo de hoje, vamos comentar um pouquinho sobre a modalidade especial de licitação que foi criada pelo Marco Legal das Startups, introduzida aqui no nosso país pela Lei Complementar 182 de 2021, e uma lei criando, portanto, uma modalidade especial que é, em si, inovadora no direito brasileiro. Essa modalidade está dividida em três grandes partes. Uma modalidade, portanto, num primeiro momento, que se preocupa em um edital que descreve um problema da administração, que pode, portanto, apresentar e focalizar não na escolha de uma solução específica, mas na descrição do problema que a administração enfrenta. Um segundo momento, o contrato público de solução inovadora, em que a administração formaliza um teste que é remunerado e um teste em ambiente real de uma solução inovadora que resolva, que solucione o problema colocado e veiculado por meio do edital. E ainda assim, se essa solução der certo e for avaliada positivamente, a possibilidade legal da administração proceder para uma terceira fase, que não existe nas licitações comuns, o contrato de fornecimento, permitindo com que aquela solução, testada e aprovada, possa prosseguir para uma terceira etapa, ganhando e dando aí, portanto, escala a essa solução. O Marco Legal das Startups, como mencionei, trouxe uma modalidade de licitação que é por si só inovadora e diferente de alguns aspectos tradicionais das contratações públicas no direito brasileiro. Um desses aspectos bastante importantes diz respeito à forma de seleção. Nós vamos ver ainda nesse vídeo que o procedimento e a forma de escolha do nosso fornecedor ou do fornecedor mais adequado a solucionar o problema enfrentado pela administração não precisará ser orientada apenas por critérios de preço. E além disso, como vamos ver lá na frente também ainda neste vídeo, o próprio Marco Legal das Startups se preocupa em, de forma bastante clara, estabelecer que a administração como um todo pode ser usuária desta nova modalidade especial. Por conta disso, ela não fica restrita à administração direta, mas pode também ser usada por empresas estatais, adaptando os seus regulamentos próprios de licitações e contratos, lá com as regras da lei das estatais, para de alguma forma introduzir e prever esta modalidade especial do Marco Legal das Startups. E, inclusive, as empresas estatais têm sido grandes usuárias do Marco Legal dos procedimentos de contratação que foram introduzidos em 2021. O procedimento pode ser dividido em três etapas. A primeira delas é o edital de modalidade especial de licitação do Marco Legal de Startups. A segunda, a celebração do contrato público de solução inovadora. E a terceira, o contrato de fornecimento. Nessa primeira etapa, na fase de edital, a administração não vai se preocupar com o produto ou serviço que ela pretende contratar, mas sim com o problema que ela precisa resolver. Essa questão da descrição dos desafios é tão importante que o nosso Toolkit do Marco Legal de Startups, ele concentrou um anexo inteiro para essa finalidade, justamente para apoiar os gestores na descrição correta e mais objetiva desses desafios. É importante considerar também que existe a possibilidade de constituição de um comitê técnico de especialistas, justamente para que antes da elaboração do edital, esses especialistas possam contribuir com a identificação e com o refinamento desses desafios. Outro ponto que é muito relevante destacar é que os desafios podem ser de quaisquer espécies. A Petrobras, por exemplo, tem desafios relacionados à área de óleo e gás. O Hospital das Clínicas, no programa Inova HC, tem desafios relacionados à Covid longa. E a Prefeitura Municipal de Porto Alegre tem desafios relacionados à limpeza urbana. Bom, publicado o edital, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, não só startups, mas isoladamente ou em consórcio, podem apresentar suas propostas de soluções inovadoras aos desafios escritos no edital. O procedimento é bastante flexível, então pode incluir aspectos como vídeos, pitches, provas de conceito e outras modalidades, outras coisas que podem ser adaptadas de acordo com o caso concreto. Na fase de julgamento, que é realizado
por uma comissão especial de licitação, inclusive que deve conter pelo menos um servidor da área afim do problema e membros da academia, leva-se em consideração não o menor preço, mas sim o maior potencial de resultado. Já a habilitação, que ocorre na fase posterior ao julgamento, é bastante simplificada, o que contribui com a redução da barreira que é entrar no mercado público. Embora a solução possa ou não envolver risco tecnológico, é importante considerar que ela deve consistir em uma hipótese em que haja pelo menos um nível suficiente que permita o teste real, teste em ambiente real e remunerado que ocorre nessa segunda etapa, que é a do contrato público de solução inovadora. Pode ser celebrado mais de um CPSI ao mesmo tempo, de forma concomitante, e para mais de um desafio. O valor dele é limitado a 1,6 milhão de reais e o prazo de vigência pode chegar até 24 meses. Se todas as metas forem atingidas, a administração terá a faculdade de celebrar um contrato de fornecimento. Como visto, essa opção é de fato uma opção, é de fato facultativo, mas só poderá ser celebrado com um dos contratantes. Então, apenas um dos CPSIs poderá chegar à fase de fornecimento. Por essa razão, é necessário que haja uma negociação e que se leve em consideração critérios de qualidade e preço, e não só do preço, para que, sob o ponto de vista daquele que se mostrar mais bem-sucedido, chegue a essa fase de escala do contrato de fornecimento. O contrato de fornecimento, ele pode chegar a um valor de 8 milhões de reais, ou seja, 5 vezes o valor do CPSI, e o seu prazo pode chegar a até 48 meses. Depois de ter falado um pouco mais sobre o procedimento dessa modalidade especial de licitação, vamos tentar enfocar mais a fundo e detalhar um pouco mais os critérios de avaliação que podem ser usados pela administração pública justamente para escolher a proposta e a solução que melhor resolva, que melhor enfrente o problema veiculado no edital do Marco Legal das Startups. Na legislação, nós temos 5 critérios que podem também ser combinados com outros critérios colocados pelo edital. Os 5 critérios, o primeiro deles, e talvez o mais importante dessa modalidade, diz respeito ao potencial de resolução do problema que foi trazido no edital e a provável economia que essa solução possa vir a trazer para a administração. Esse é um ponto importante que rememora qual que é a principal finalidade do Marco Legal das Startups. Permitir ser um veículo de inovação aberta, em que a administração não precisa focalizar e escolher um objeto específico, ou já escolher qual é a solução que melhor resolve os seus problemas, mas manter justamente aberto o seu espectro aí de soluções para receber propostas diferentes do setor privado para o enfrentamento dessa questão. Justamente por isso, o potencial de resolução do problema pode e até deve ser detalhado com o estabelecimento de subcritérios, que ajudem, por exemplo, a entender qual e quais aspectos, na verdade, podem ser detalhados dentro do procedimento e que melhor relacionam a solução apresentada pelo fornecedor com a resolução do problema enfrentado. O segundo critério é o grau de desenvolvimento da solução proposta e que está bastante relacionado também ao terceiro critério, viabilidade e maturidade do modelo de negócio proposto. Esses dois aspectos dizem respeito ao próprio nível de maturidade da solução, da proposta que foi apresentada. E existem várias formas de tentar, de algum modo, avaliar como essa maturidade aparece em cada caso concreto. Isso vai variar muito conforme o objeto da solução e, é claro, o tema que vai ser objeto do nosso edital do Marco Legal das Startups. Por conta disso e essa variabilidade extrema que nós vamos ter, no Toolkit você encontra vários exemplos extraídos de casos reais a partir de um amplo benchmark que foi feito pela equipe da Procuradoria-Geral do Estado na elaboração da nossa minuta, do nosso modelo do edital e do contrato público de solução inovadora aqui do Marco Legal das Startups. Esses exemplos ajudam a concretizar como esses critérios aparecem na prática. E para terminar, vamos falar do quarto e do quinto critério trazidos na legislação.
Esses dois critérios, é importante deixar bastante claro, de alguma forma se relacionam ao preço ou ao impacto econômico que a solução vai ter para os cofres da administração. O quarto critério, e aqui um ponto importante, notem bem que a redação da lei, de forma bastante clara, mostra para a gente que temos a viabilidade econômica da solução proposta como critério, considerados os recursos disponíveis para sua concretização, para sua realização. A viabilidade econômica da proposta, considerados os recursos disponíveis para a sua contratação, guardam aqui e tem sido interpretado como uma relação entre a proposta apresentada e o orçamento disponível para a sua futura concretização. Portanto, uma interpretação que tem sido consolidada no sentido de que esse quarto critério, ele não diz respeito a uma comparação entre propostas, mas ao exame da viabilidade individual de uma proposta apresentada vis-à-vis a quantidade e a disponibilidade de recursos orçamentários para que a contratação venha a lume. E o quinto e último critério é bastante importante também, a demonstração comparativa do custo e benefício da solução proposta, da solução apresentada, em relação a opções funcionalmente equivalentes. E esse é um ponto importante. Note que a legislação não fala, não diz de forma estrita de comparação entre as propostas apresentadas, ou o custo-benefício entre as soluções que foram apresentadas como propostas no edital. Nós estamos falando do custo e benefício comparado a opções funcionalmente equivalentes. Ou seja, e aqui uma interpretação que cada vez mais tem se consolidado e que pode vir a se consolidar nessa nossa experiência brasileira do CPSI, da modalidade especial do Marco Legal das Startups. Para comparar maçã com maçã, banana com banana e laranja com laranja, não talvez consigamos fazer uma pesquisa de preços prévia à licitação. Mas, justamente, para que nós consigamos dar concretude a esse quinto critério de avaliação, a pesquisa de preços, que considere opções funcionalmente equivalentes, talvez tenha que ser realizada durante, ou seja, no curso, durante a fase de avaliação das propostas, no meio do procedimento. O que já, mais uma vez, mostra uma diferença bem forte, ontológica e de procedimento do Marco Legal das Startups em relação a outros procedimentos de contratação pública comuns. Agora que nós já falamos sobre os critérios de avaliação, vamos falar um pouco mais sobre os critérios de remuneração do CPSI. Aqui, os critérios de remuneração do CPSI se aproximam muito dos da encomenda tecnológica, já que pode existir ou não risco tecnológico. Se houver risco tecnológico e o resultado sendo incerto, a remuneração pode contar com um valor que é de reembolso dos custos, podendo existir ou não remunerações adicionais. Por outro lado, se não houver risco tecnológico, poderá haver uma remuneração fixa que pode contar também com remunerações adicionais de incentivo, que podem ser fixas ou variáveis também. É importante considerar que essa adoção, essa escolha desses critérios deve ser sempre motivada e que o nosso toolkit contém uma cláusula específica sobre critérios de remuneração, que inclui exemplos de aplicação de casos práticos e podem auxiliar os gestores públicos nessa escolha. O contrato de fornecimento pode ser celebrado com a contratada cujo CPSI se mostrar mais vantajoso para a administração, com aquela que tiver alcançado todas as metas estabelecidas no edital. Embora possa haver mais de um CPSI, só pode haver um contrato de fornecimento. E por isso, a escolha deve recair sobre aquela que tiver o melhor custo-benefício nas dimensões de qualidade e preço. Poderá haver também negociações, não só relativas aos direitos de propriedade intelectual e ao seu uso e exploração, como também relacionadas a especificidades em relação à solução testada, da fase de CPSI para a fase de fornecimento. O Toolkit do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação tem como finalidade apresentar documentos que possam catalisar parcerias, catalisar processos de contratação pública de inovação, fazendo com que a gente se preocupe mais
na nossa modalidade, com a descrição profunda e o estudo aprofundado do nosso problema, do que, propriamente, com os aspectos jurídicos e os meandros aí de procedimento para que essa contratação saia conforme o princípio da legalidade e todas as regras importantes de direito público. Para que a gente tivesse um documento que refletisse o estado da arte do marco legal das startups no Brasil, a Procuradoria-Geral do Estado fez uma ampla pesquisa de benchmark, elaborando o nosso modelo de edital, que apresenta também anexos com a descrição do desafio e também um modelo de contrato público de solução inovadora, o CPSI, a partir de mais de 10 editais de experiências consolidadas no nosso país, de empresas estatais, municípios, projetos financiados por agências de fomento e organismos multilaterais e que, de alguma forma e de modos diferentes, buscaram aplicar o marco legal das startups nas primeiras experiências destinadas à sua concretização no nosso país. O nosso modelo tenta, de alguma forma, reunir o que há de melhor e foi validado com vários workshops com empresas, muitas startups também, e também membros de órgãos de controle do setor público, para que tivéssemos um documento que possa refletir, na maior medida possível, o estado da arte e o aprendizado, com boas práticas nacionais e também lições e boas práticas extraídas da experiência internacional de contratações públicas de inovação para essa modalidade. O nosso edital não apresenta, e esse é um ponto importante, uma minuta específica de contrato de fornecimento. E isso é proposital. A lógica é que o contrato de fornecimento, justamente por vir depois do teste das soluções realizado e formalizado pelo CPSI, possa tomar como base e como um começo de conversa, sim, a minuta do contrato público de solução inovadora, mas a sua negociação e, sobretudo, os aspectos relacionados à etapa de fornecimento, certamente irão precisar de uma negociação mais intensa e de considerar mais a fundo os aprendizados positivos e negativos extraídos da experiência do teste desta solução. Por conta disso, use para a elaboração do contrato de fornecimento, quando necessário, como base a minuta do CPSI, realizando as adaptações que certamente serão necessárias e que são muito importantes em processos de contratação pública de inovação, para que os documentos jurídicos possam refletir na maior medida possível os impactos concretos e, obviamente, as peculiaridades de cada um dos objetos. Como vimos no vídeo, a modalidade especial de licitação criada pelo Marco Legal das Startups e Empreendedorismo Inovador pode ser usada para a realização de testes remunerados de soluções inovadoras, com ou sem o risco tecnológico, em um ambiente real. Essa licitação é especial porque permite que a administração licite com base em um problema, sem a necessidade de definir previamente todas as especificações técnicas e escolher a sua solução com base no maior potencial de resolução para este problema, sem focar apenas no preço. Esse teste é formalizado por meio de um ou mais de um Contrato Público de Solução Inovadora, o CPSI, que tem vigência de 12 meses, prorrogáveis por mais 12, e o valor de R$ 1.600.000 com um valor máximo de contratação. Se as metas do CPSI forem atingidas, buscando dar uma maior escala à sua solução, a administração pode e está autorizada a celebrar outro contrato com a mesma contratada, denominado contrato de fornecimento. Este contrato tem o dobro da vigência do CPSI, 24 meses prorrogáveis por mais 24 meses, e o limite legal é 5 vezes maior, totalizando R$ 8 milhões.